Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método KNN, um dos métodos mais simples, porém interessantes, de classificação em Machine Learning. Esse é mais um vídeo da série de introdução a Machine Learning. Se você está gostando da série, tem interesse em mais, já se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa algum comentário aí para me incentivar, para saber que você está curtindo, ok? O método KNN vem do nome K Nearest Neighbors, ou K vizinhos mais próximos. Esse método ele consiste em você olhar para K dos seus vizinhos mais próximos. Eu não tinha que fazer aí, a definição dele. A ideia do K vizinhos é bastante simples. Você vai fazer uma coisa baseada em coisas que você fez antes, olhando para situações parecidas. Quando você olha para o K igual a 1, que é o 1 vizinho mais próximo, é exatamente a ideia de seguir o que você já fez antes. Considere esse conjunto de dados. Você tem a azul bolinha sendo uma classe e esse quadrado vermelho outra classe. Por exemplo, se eu vou dar ou não um empréstimo para alguém baseado em salário e idade. Uma maneira de fazer a previsão para um indivíduo novo, se eu vou dar um empréstimo ou não para ele, é olhar o que já aconteceu. Por exemplo, eu tenho um indivíduo novo que chega com um salário nessa faixa aqui e uma idade nessa faixa aqui, digamos que bate exatamente em cima desse ponto. Uma pessoa nessa situação, no passado, ela ganhou o empréstimo. Uma maneira de eu fazer a previsão para essa pessoa nova, ou no caso, o meu modelo para essa pessoa nova, é dar o empréstimo baseado nessa pessoa aqui. É exatamente isso que o K vizinhos faz, só que com K pessoas e não uma só. Então, aqui eu tenho exatamente isso que está acontecendo com exatamente uma pessoa. Então, aqui, esse losango verde que apareceu aqui embaixo é o indivíduo novo. E ali eu estou vendo qual que é o indivíduo mais próximo dele. E baseado nesse indivíduo mais próximo dele, eu digo se eu dou ou não o empréstimo. Ou seja, de qual classe ele pertence, certo? Ele olha o mais próximo. Essa é a ideia. Aqui embaixo eu tenho exatamente qual a classe de cada um dos indivíduos novos, pintada de um azul clarinho e de um vermelho clarinho também. Ou seja, isso daqui é exatamente os conjuntos de previsão para o meu KNN com K igual a 1. Volta aqui em cima e muda esse K. Com K igual a 3, eu olho para os 3 vizinhos mais próximos e eu faço uma votação. Cada um azul, círculo, vota dizendo que ele tem que ser azul. Cada quadrado vermelho vota dizendo que ele tem que ser vermelho. Se eu tenho mais azuis, minha previsão vai ser azul. Se eu tenho mais vermelhos, minha previsão vai ser vermelho. E assim você pode ver nessa situação, apesar de eu estar em cima de um ponto azul, minha previsão é vermelha. Aqui, apesar de eu estar em cima de um ponto vermelho, minha previsão é azul, ok? Não é exatamente a coisa mais suave de mexer aqui, o importante é que vocês entenderam a ideia. Aqui você vê, para K igual a 1 a gente tinha esse conjunto, para K igual a 3, você vai, quanto maior o K, mais ele equilibra, ele deixa de olhar especificamente para uma pessoa e olha para o conjunto da obra. Para K igual a 1, essa pessoa é uma ilha, essa pessoa é uma ilha. Para K igual a 3, eu equilibro essa pessoa aqui, ele é obviamente um outlier, tá? Aqui também, outlier baseado nesse conjunto. Esses dois aqui continuam juntos, firme e forte. Se eu aumento ainda mais, eles deixam de ter tanta força, mas vejo que em compensação esses dois vermelhos também perdem força. Então ele vai fazendo um conjunto um pouco mais equilibrado, ok? Eu posso aumentar o K bastante, até você ter situações mais extremas. Aqui eu tenho 33, eu tenho muito azul no meio, então ele perde muita força o vermelho. E quanto mais eu tenho, ele começa a olhar pra gente de mais azul e ignora completamente os vermelhos, tá? Então escolher o K é uma tarefa que a gente tem que fazer olhando para essas previsões todas e a gente vai discutir no futuro em outra aula como fazer para escolher esses parâmetros, ok? O KNN também pode ser usado para regressão, não apenas para classificação. É um pouco mais complicado, talvez, um pouco mais estranho.
A ideia é a mesma, você olha para a pessoa mais próxima, mas no lugar de você votar se ela é sim ou não, ou de uma classe A, B ou C, você simplesmente pega o valor dela e faz uma média com os vizinhos. Então aqui eu tenho uma situação, eu tenho vários pontos azuis e em vermelho minha previsão, usando exatamente K igual a 1. Então você está vendo aqui que, como o meu mais próximo é um ponto numa certa altura, eu vou prever que aquele valor tem que ser exatamente igual à altura desse vizinho. Então ele fica essencialmente num platô. Ele vem numa altura do vizinho mais próximo. Quando o vizinho mais próximo muda, ele muda de uma altura para outra. Aqui você tem essa reta verde, por enquanto ignore, a gente já vai falar sobre ela. Você vai andando e vendo quem que é o vizinho mais próximo daquele ponto vermelho ali. Tá? Note que eu estou marcando naquele tracejado quem que é esse cara mais próximo. Se eu mudar esse K, por exemplo, para 3, eu começo a olhar para 3 pessoas. E aí, aqui eu estou fazendo uma média ponderada entre os 3. No caso da ponderação, nenhuma ponderação, eu simplesmente uso os 3 pontos com o mesmo peso. Você consegue ver aqui quais são os 3 pontos usados. Fazendo a média das alturas, você tem a reta vermelha nesse ponto. Então, esses 3 caras aqui, pega a média de altura entre esses 3, é exatamente esse platô onde eu estou. Você vai movendo e vendo o que acontece, ok? Quanto mais vizinhos, mais ele vai puxando para a média, digamos assim, mais ele vai suavizando, entre aspas. Suavizando, entre aspas, porque não tem diferenciabilidade nesses caras. Aí entra mudança de peso. Então eu vou puxar de volta para cá igual a 1 e eu vou mudar o tipo de peso. Alguns pesos que existem são esses daqui colocados. O simples é simplesmente a média. Decaimento exponencial, você vai pegar a partir do ponto um decaimento exponencial de menos a distância. Esse alfa aparece multiplicando e você consegue ver aqui nessa curva vermelha, eu vou dar um zoom ainda maior desta vez. Você consegue ver nessa curva verde qual que é esse decaimento, qual que é essa função do peso. Aqui ela está uma reta, um platô. Quando eu aumento esse alfa, ele vai transformando essa coisa verdinha numa função exponencial de menos módulo dessa distância. Tá? Ela vai decaindo. Aqui ela não parece essencialmente um módulo, mas porque ele tem pouco espaço para andar. Como só tem um ponto, não faz diferença. Quando você coloca mais pontos, por exemplo 3, começa a fazer diferença. Esse exponencial de menos coisa vai puxando o ponto. Ele pega o atual mais e menos dos que estão longe, tá vendo? Conforme você aumenta, ele tende a fazer essa figura estranha. Note que também tem um bico nessa função, então ele continua não sendo diferenciável. A inversa é a mesma coisa, só que no lugar de eu usar exponencial de menos a distância, eu uso 1 sobre a distância, ou 1 sobre a distância mais 1, alguma coisa do tipo, também multiplicado por alfa. Você pode ver aqui que fica essa mesma ideia de inclinação. Um dos pesos mais interessantes é o gaussiano, que você usa exponencial de menos x quadrado, o alfa de novo multiplicando o exponencial, que é essencialmente a função gaussiana. Esse daqui fica legal, eu gosto bastante dele, ele fica bem suavezinho. Se você tiver pontos o suficiente, você vê aqui que ele começa a fazer muita diferença qual que é o peso que você está usando. Um peso assim ele pega muita gente. Quanto maior o peso, mais ele ignora para os cantos, tá bom? Embora não esteja claro aqui, quanto mais próximo de estar no platô, menor o peso que ele está usando. E aí está aqui nossa função de KNN para regressão, ok? Uma das favoritas. Note que você pode aumentar muito aqui, como você tem o peso, ele ignora muito as pessoas no canto. Então você tem mais, além de você ter que escolher qual que é o K, você tem que escolher qual que é o alfa e qual que é o peso também para fazer uma regressão interessante. Então você tem muitos parâmetros para escolher.
Mas note que escolhendo, por exemplo, isso, a gente conseguiu fazer tipo uma função quadrática que quase, obviamente não é, mas que parece se adequar razoavelmente bem a esse conjunto aqui visualmente, ok? Ok, pessoal, a ideia de KNN é essa, bastante simples mesmo, a aula é muito curta por causa disso. A implementação não é muito mais complicada, a gente vai fazer isso numa aula futura. Já se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação de quando essa aula ficar online, ok? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, me ajuda bastante a deixar um like e se você não se inscreveu ainda, se inscrever, ok? Abraço, até a próxima aula.